Jesus e César, Emmanuel. Que seria do cristianismo se Jesus recorresse à proteção de César? Possivelmente, alguns patrícios simpáticos à nova doutrina se encarregariam da obtenção do alto favor. Legiões de soldados viriam garantir o Messias e os amigos do Evangelho alinhar-se-iam à força da espada. Não mais de ouvidos espontâneos, mas com a atenção absorvida na postura oficial. Pedro e João, Tiago e Filipe adotariam certas normas de vestir segundo os programas imperiais, e o próprio Cristo, naturalmente, não poderia ensinar as verdades do céu sem prévia audiência das autoridades convencionalistas da terra. Provavelmente, o Mestre teria vencido exteriormente todos os adversários e dominaria o próprio Sinédrio. Mas, e depois? Sem dúvida, ter-se-ia fundado expressiva e bela organização político-religiosa, repleta de preceitos filosóficos, severos e regeneradores. Mateus teria envergado a túnica do escriba estilizado, enquanto Simão gozaria de honrarias especiais, e o próprio Jesus passaria à condição de um Marco Aurélio, cheio de austeridades e nobreza, interessado em ensinar a justiça e a sabedoria, mas em cujo reinado se verificariam perseguições das mais terríveis e sangrentas ao cristianismo, sem que as ocorrências dolorosas lhe merecessem consideração. O Mestre, contudo, compreendia a necessidade das organizações humanas, exemplificou o respeito à ordem política, mas, acima de tudo, serviu ao reino de Deus, de que era representante e portador neste mundo de experiências provisórias, dirigindo o seu evangelho de amor não só ao homem físico, mas essencialmente ao homem espiritual. Sabia ele que as organizações religiosas, propriamente ditas, existiam entre as criaturas muito antes dos templos de Baal. Urgia, porém, entregar aos filhos da terra a herança do céu, integrá-los na doutrina viva do bem e da verdade, estabelecer caminhos entre a sombra e a luz, aperfeiçoar caracteres, purificar sentimentos, elevar corações, instituir a universalidade do reino de Deus e sua justiça. Entendia que sua obra era dessemeadura, germinação, crescimento, tempo e trabalho constante, e plantou com o seu exemplo o cristianismo sublime no campo da humanidade, ensinando o acatamento a César, cooperando no aperfeiçoamento de suas obras, mas fazendo sentir que César constituía a autoridade respeitável no tempo, enquanto o Pai guarda o poder divino na eternidade. Na exemplificação do Cristo, o Espiritismo evangélico, na sua condição de cristianismo redivivo, deve procurar as suas diretrizes edificantes no terreno da nova fé. As organizações políticas de natureza superior são sempre dignas e respeitáveis, e todos os seguidores do Evangelho devem honrar-lhe os programas de realização e progresso coletivo, acatando-lhes as instituições e contribuindo para o seu engrandecimento na esfera evolutiva. Mas não se pode exigir da política de ordem humana a solução dos problemas transcendentes de ordem espiritual. Na atualidade do mundo, o Espiritismo é aquele consolador prometido, enfeixando nova e bendita oportunidade de redenção. Em seu campo doutrinário, a verdade de Deus não está algemada. Seus felizes estudantes e seguidores podem aquecer o coração ao sol da liberdade íntima, sem obstáculos na marcha da consciência para a realização divina.
Aos espiritistas dos tempos novos, portanto, surgem lições vivas que não podem relegar ao esquecimento. O sacerdócio organizado costuma ser o cadáver do profetismo. O culto externo nem sempre favorece a luz da revelação. A teologia, na maior parte das vezes, é o museu do Evangelho. Urge, pois, em todas as circunstâncias, não olvidar aquele que auxiliou romanos e judeus, atendendo ao povo e respeitando as autoridades, dando a César o que era de César e a Deus o que é de Deus, ensinando, porém, que o seu reino ainda não é deste mundo. Jesus e nós outros, Emmanuel. Os corações verdadeiramente interessados na realização divina da fé, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, não podem esquecer a exemplificação do Mestre se procuram de fato a redenção espiritual para a vida eterna. Não raro, os discípulos menos avisados exigem companheiros completos e irrepreensíveis, olvidando que Jesus, para obter os colaboradores iniciais de sua obra, foi compelido a semear qualidades novas em seus corações, mobilizando exemplos, palavras e pensamentos. A maioria dos crentes anseia por dias cor-de-rosa e noites azuis, cheios de tranquilidade e sonhos belos. Entretanto, o Senhor passou pelo mundo, vivendo dias e noites de trabalho e preocupações que culminaram no sacrifício supremo. Muitos estudiosos da fé reclamam guias solícitos que os assistam e consolem, olvidando, contudo, que o Mestre desceu das esferas resplandecentes para converter-se no escravo de todos os homens. Requisita-se a adesão absoluta e a colaboração fiel dos amigos do dia, esquecendo-se de que Jesus viu de perto a incompreensão e a fraqueza entre os próprios cooperadores de apostolado. Muitos trabalhadores solicitam entendimento e solidariedade nos momentos difíceis. Todavia, não se recordam de que o amigo fiel da humanidade esteve absolutamente sozinho nos testemunhos supremos. Reclamam, irritadiços, a consideração social e o respeito alheio, mas se esquecem de que o sublime emissário recebeu publicamente a bofetada e o açoite, o desprezo e o ridículo. Exigem que todas as pessoas lhe venerem a condição e lhes acolham as afirmativas, ainda mesmo quando essas pessoas, por incapacidade espiritual, não possam admiti-las ou aceitá-las. No entanto, olvidam que o Mestre, servindo a todos com igual amor, foi tido à conta de feiticeiro e agitador comum. Muitas vezes, interessam-se pela adesão verbal de personalidades importantes nas tabelas da convenção terrestre, distraídos, todavia, de que Jesus, no seu sacrifício, foi declarado pelo povo inferior a Barrabás e crucificado entre ladrões. Pedem tratamento distinto, atenções oficiais, deferências públicas e gentilezas populares, olvidando que o Cristo foi exibido no madeiro, seminu, diante da multidão sarcástica. Finalmente, afligem-se e inquietam-se pela transformação imediata de familiares, amigos e vizinhos, completamente desmemoriados, por vezes,
das necessidades espirituais que lhe são características. Quando Jesus trabalha pelo mundo, não há 2 milênios, mas desde os primeiros instantes do planeta terrestre, servindo e amando, sem recompensa dos beneficiários e sem reclamação das glórias que lhe competem, estendendo a sua mão invisível de amigo certo a homens e nações, instituindo o reino de Deus entre as criaturas e dando sempre de si mesmo a cada um de nós outros, para que nos edifiquemos para a vida imortal. Liberdade espiritual. Emmanuel. Como poderá a criatura adquirir a sua liberdade? Muitos de vós que atualmente na terra lutais e sofreis, no círculo doloroso das penas e trabalhos terrestres, ignorais que o cárcere de hoje é a vossa emancipação de amanhã na existência real. Frequentemente, de coração oprimido e de alma alanceada nos tormentos purificadores, o homem exclama: Senhor, não é possível lutar por mais tempo. As dores transbordaram e não posso ir adiante. É preciso, porém, saber conduzir a cruz das provas salvadoras. A todos concedeu o Senhor o quinhão de forças necessárias. Sabe Jesus onde se derrama a lágrima obscura, fazendo brotar ao seu lado a flor perfumada da resignação e da esperança, e todos os padecimentos e dificuldades terrestres têm sua causa justa, ainda que temporariamente inacessível ao entendimento de vossas consciências, adormecidas na reencarnação. Desejais a tranquilidade, a aspiração satisfeita, o sonho realizado, a paz e a fartura, mas vos esqueceis de que viestes ao mundo para a reparação ou aprendizado, em que as dores são elementos vitais de toda a conquista para a felicidade futura. Adquirireis, portanto, a vossa emancipação e a vossa liberdade sagrada, suportando com heroísmo as amarguras e as experiências que a terra vos oferece. No oceano encapelado, cheio de perigos, aprende o marujo a dominar tempestades. Aprendizes da escola do sofrimento. No mundo onde toda a posse material é precária e transitória, sabei que apenas o ouro sagrado da experiência na dor e no trabalho pode comprar o palácio de vossa liberdade. Poema Missionário, lembrando Allan Kardec, do espírito Cruz e Souza. Pés sangrando no trilho solitário, dilacerado, exânime, proscrito, ave do sonho em montes de granito, assim passa no mundo missionário, incompreendido e estranho visionário, contendo a custo o peito exausto e aflito, vai carregando as glórias do infinito entre as chagas e as sombras do Calvário. Longas jornadas, ásperos caminhos,
no campo de grilhões, trevas e espinhos, onde semeia o trigo da verdade. Virão, porém, os dias da colheita e os celeiros da luz pura e perfeita no divino país da eternidade. Poema Na Missão do Bem, do espírito Casimiro Cunha. Se vais à missão do bem, destrói a sombra, a incerteza, repara as lições do Pai no livro da natureza. A terra do lavrador, que produz e que prospera, não prescinde em parte alguma do arado que a dilacera. A semente destinada às forças de luz da vida precisa morrer no fundo da cova desconhecida. Se progride em torno à casa o mato bruto inclemente, ninguém dispensa o recurso da enxada benevolente. Na colheita rica e farta, há golpes de segador. A farinha delicada passou no triturador. O pão singelo ou fidalgo que abençoa a refeição foi cozido devagar ao calor de alta expressão. Toda a vinha de esperança, de alegria, de fartura, exige do vinhateiro as chagas da podadura. A mesa, o leito, a poltrona, que servem todos os dias, passaram pelos serrotes de rudes carpintarias. Ouve, amigo, e atende à luta. Que seria do trabalho se a bigorna escapulisse das vivas ações do malho? Que seria da candeia, no instante justo de arder, se o óleo fadado à luz quisesse permanecer? Se vais à missão do bem, não ouvides, meu irmão, que o suor gera o serviço em busca da perfeição. Consome-te no dever, sê tu mesmo a claridade. Jesus, para ser Senhor, foi servo da humanidade. Não comentes o mal. Meu amigo, não comentes os males de teu irmão. Também vives no caminho da dor e da imperfeição. Se vires num companheiro mazelas e cicatrizes, lembra que o Mestre abraçou os pobres e os infelizes. Jesus não veio atender aos caprichos do mais forte, mas consolar sobre a terra as desventuras da sorte. Alguém errou? Guarda calma na esfera da opinião. Às vezes tudo não passa de malícia e incompreensão. Recebe com vigilância quem acuse alguém contigo. Quem fala do mal dos outros não pode ser teu amigo. Quem segue o Divino Mestre em espírito e verdade, conhece mais que a dos outros a própria necessidade. Bendita a boca fraterna, que não vibra ou fala a esmo. Cuidado, o bom julgador julga os outros por si mesmo.